Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 24. A obra específica da alta venda. Os 40 tinham, pois, recebido as instruções secretas que indicavam o que deviam fazer por eles próprios, a direção que deviam dar, com a desejada prudência, às vendas centrais e, por intermédio delas, às vendas particulares, para obter, quanto possível, uma ação combinada e vasta em vista do resultado a ser obtido. O objetivo traçado para toda a conjuração era o aniquilamento da ideia cristã. Mas aí estava uma obra de grande fôlego. O trabalho ao qual os 40 deveriam aplicar-se imediatamente consistia na destruição do poder temporal dos papas. As instruções começavam assim. Há um pensamento que sempre preocupou profundamente os homens que aspiram à regeneração universal. É o pensamento de que, da libertação da Itália, deve sair num determinado dia a libertação do mundo inteiro, a república fraternal, a república dos amigos maçons e a harmonia da humanidade, todo o gênero humano sob a lei maçônica, para a regeneração universal. Encontramos aqui o pensamento último das sociedades secretas, o fim para o qual são dirigidos todos os seus esforços pelo poder oculto, indivíduo ou comissão, que lhe dá o primeiro impulso, o estabelecimento sobre a ruína de todos os tronos, nestes compreendido o trono pontifício, de uma república universal que operará a libertação do gênero humano relativamente a Deus e a sua lei, e a regeneração do homem, quer dizer, seu retorno ao estado natural pelo repúdio a toda a ordem sobrenatural. Então, em vez de duas sociedades, cuja coexistência Waldeck-Rousseau deplorou, haverá apenas uma, e sobre toda a terra reinará a harmonia da universal sujeição a Israel. No pensamento daquele que havia dado aos 40 as instruções secretas, a derrubada do trono pontifício era o primeiro objeto a perseguir e a alcançar. Ele percebia que o papado, que mantém a humanidade sob o jugo paternal de Deus, e ele pensava que no momento em que a Itália fosse libertada e o poder temporal dos papas liquidado, o papado, não tendo mais ponto de apoio na terra, suspenso no ar, por assim dizer, não manteria mais por muito tempo um poder espiritual que, por ser exercido sobre homens, composto de corpo e alma, tem necessidade de instrumentos materiais e de ministérios humanos. A libertação da Itália só podia ser obtida através de fatos de revolução e de guerra. Esses fatos foram colocados inicialmente por Carlos Alberto, depois de 1859 a 1870 por Victor Emmanuel, com a cumplicidade de Napoleão III. Mas eles não podiam se produzir senão após terem sido preparados por um movimento das ideias. É este trabalho preparatório que foi imposto à alta venda. As instruções recomendavam-lhe inicialmente desconsiderar o poder temporal e desconsiderar seus ministros. Devemos buscar nos nossos entrepostos de popularidade ou de impopularidade as armas que tornarão inútil o poder nas mãos deles, entre as mãos dos prelados agentes do poder pontifício. Tornai a padralhada impopular por todos os meios possíveis, dizia um documento emanado da comissão diretora em data de 20 de outubro de 1821. As instruções não desdenhavam entrar nos detalhes dos meios a adotar para atingir esse fim. Se um prelado chega a Roma para exercer alguma função pública no fundo das províncias, conhecei logo seu caráter, seus antecedentes, suas qualidades, sobretudo seus defeitos. É ele, de antemão, um inimigo declarado da Revolução. Um Albani, um Pallotta, um Bernetti, um Della Genga, um Rivarola? Cobri-o com todas as armadilhas que possais manter sob seus passos. Criai, a seu respeito, uma dessas reputações que assustam as crianças e as velhas.
uma palavra que se invente habitualmente e que se tenha a arte de espalhar em certas boas famílias escolhidas, para que daí desça para os cafés e dos cafés para a rua. Uma palavra pode algumas vezes matar um homem. Pintai o cruel e sanguinário, contai alguma passagem de crueldade que possa facilmente gravar-se na memória do povo. Em outras palavras, deturpai os atos de justiça que o poder está obrigado a adotar para a defesa da sociedade. A Itália não podia fazer-se por si mesma. Ela tinha necessidade do concurso, ou pelo menos do assentimento da Europa. Era preciso, pois, por toda parte, preparar os espíritos para a queda do poder temporal. Não bastava desacreditá-lo ali onde ele se exercia. Era necessário sublevar contra ele a opinião pública em toda a Europa. As instruções não falham em dizê-lo. Graças às cumplicidades que tinham sido administradas em todos os países, em todas as classes da sociedade e até junto aos tronos, esse cuidado coube à alta venda. Ela podia fazer os jornais falarem, ela podia fazer a diplomacia agir. A respeito dos jornais, as instruções dão estas recomendações. Quando os jornais estrangeiros recolherem por nosso intermédio esses relatos, que eles, por sua vez, embelezarão, mostrai, ou melhor, fazei mostrar, através de algum respeitável imbecil, estes papéis, em que estão relatados os nomes e listados os excessos desses personagens. Como à França e à Inglaterra, jamais faltarão à Itália essas penas que sabem se amoldar às mentiras úteis à boa causa. Essas recomendações não caíram no esquecimento, sendo observadas diariamente em todos os países católicos para tornar odiosos o clero e a religião. Bidegain, no seu livro Le Grand Orient de France, Ses Doctrines et es Actes, oferece uma prova disso relativamente à nossa França. No relatório secreto da Comissão de Propaganda da Convenção de 1899, o irmão Dutillay, relator, escrevia isto. Uma correspondência anticlerical, discreta, endereçada a numerosos jornais, faz penetrar as ideias maçônicas em certas regiões em que as prevenções seculares estavam até agora enraizadas. Um outro relator da mesma comissão justificava assim, em 1901, as despesas que ele propunha fossem colocadas sobre a rúbrica publicidade. Entre elas, dizia, uma há que justifica a existência, o funcionamento de um órgão de propaganda habilmente concebido que oferece incontestáveis serviços a toda a imprensa republicana e anticlerical deste país, tanto mais quanto sua verdadeira origem permanece insuspeita no mundo profano. Este órgão, diz Jean Bidegain, é um simples jornal autografado intitulado La Semaine de France. Seu autor é Émile Lemaitre, membro do Conselho da Ordem, conselheiro municipal de Boulogne-sur-Mer. Ele foi reembolsado de suas despesas pelo próprio secretário-geral, que assina a ordem de pagamento como se ele dispusesse pessoalmente dessas somas. O nome do editor-redator do órgão de propaganda habilmente concebido não figura, pois nos registros de contabilidade. La Semaine de France, obra de predileção do Grande Oriente, é uma compilação de ignomínias de que se tornam culpados, parece, os padres, monges, seminaristas e etc. Nele não se trata senão de assassinatos, roubos, atentados ao pudor. Suas informações começam assim. Faz alguns dias, ou na última terça-feira, ou ainda, na sessão de 3 de setembro, a Corte Criminal de, etc. E tem-se o cuidado de não precisar os dados de outra maneira. Basta dizer que o órgão, habilmente concebido, redite histórias muito antigas, cuja repetição na imprensa tem por consequência aumentar ou provocar o ódio contra o padre. Estou bem persuadido de que os numerosíssimos jornais que recorrem à La Semaine de France ficariam muito embaraçados em provar a autenticidade dos fatos tão variados quanto extraordinários
cujos relatos tomam emprestado. O procedimento é inteiramente maçônico, inteiramente judeu, extremamente covarde e pouco perigoso para quem o utiliza. Páginas 199 e 195. Esmagai o inimigo, qualquer que seja ele, continuam as instruções secretas. Esmagai aquele que é poderoso contra nós, seja pelo poder que tem em suas mãos, seja por sua inteligência e pelo uso que dela faz, seja pela força de sua vontade. Esmagai-o à força de mentiras e de calúnias, mas, sobretudo, esmagai-o no ovo. Sabemos com que ardor e com que perseverança os jornais de todas as nações, sobretudo os jornais franceses e ingleses, obstinaram-se então em desacreditar, de todas as maneiras, o poder pontifical e os outros poderes legítimos na Itália. Quando a opinião pública foi julgada suficientemente preparada, puseram em ação os diplomatas. Desde os primeiros dias do pontificado de Gregório XVI, a Europa começou a pedir à Santa Sé as reformas, cuja necessidade a alta venda fizera proclamar. Dirigido por Palmerston, um dos grandes chefes da maçonaria, Luís Filipe arrastou consigo os ministros da Áustria, da Prússia e da Rússia numa campanha diplomática contra a Santa Sé. Reuniu-se uma conferência e redigiu-se um memorandum, espécie de intimação endereçada ao Papa. Ó, exclamou Gregório XVI, a barca de Pedro sofreu provas mais rudes. Certamente nós arrostaremos a tempestade. O trono do rei Felipe de Orleans desmoronará, mas este não. Foi o início da campanha, que prosseguiu sob Pio IX e que desagou na secularização dos estados pontifícios e na ocupação de Roma. A alocução consistorial, que pronunciou em 29 de abril de 1848, Pio IX denunciou a pressão exercida pelas potências europeias sobre o governo pontifício com o objetivo de fazê-lo, por assim dizer, abdicar. Não ignorais, caríssimos irmãos, que já no final do reinado de Pio VII, nosso predecessor, os príncipes soberanos da Europa insinuaram à Sé Apostólica o conselho de adotar, para o governo dos negócios civis, um modo de administração mais fácil e mais conforme os desejos dos leigos. Mais tarde, em 1831, os conselhos e os desejos desses soberanos foram mais solenemente expressos no célebre memorandum que os imperadores da Áustria e da Rússia, o rei dos franceses, a rainha da Grã-Bretanha e o rei da Prússia julgaram dever enviar a Roma através de seus embaixadores. Nesse documento, tratou-se, entre outras coisas, da convocação em Roma de uma assembleia administrativa formada pelo concurso de todo o Estado Pontifício de uma nova e ampla organização das municipalidades, do estabelecimento de conselhos provinciais, de outras instituições igualmente favoráveis à prosperidade comum, da admissão dos leigos em todas as funções de administração pública e da ordem judiciária. Esses dois últimos pontos eram apresentados como princípios vitais de governo. Outras notas dos mesmos embaixadores mencionavam um perdão mais amplo a conceder a todos ou a quase todos os súditos pontifícios que tinham traído a fé devida a seu soberano. Os príncipes estrangeiros, assim intervindo, feriam a soberania na sua essência, que consiste em erguer-se apenas por si mesma, e por isso mesmo tornavam inócua a causa que advogavam. Pio IX, ao assumir o trono pontifício, entendeu dever levar em consideração os conselhos expostos no memorandum e sabemos o efeito que eles causaram, o de fazer proclamar a República em Roma. O que não impediu a diplomacia, após a restauração do trono pontifício, de a cada dia tornar mais urgente suas advertências, poderíamos dizer, suas injunções, no sentido de se pôr fim aos abusos. No congresso realizado em Paris, após a guerra da Crimeia, foram, enfim, pronunciadas palavras que iriam colocar a França a serviço do Piemonte para libertar a Itália.
Ao mesmo tempo que recomendavam desacreditar a Roma papal, as instruções diziam que era necessário recordar aos soberanos as lembranças da Roma pagã, cujo retorno era de fazê-los desejar. Não passará um século, exclamava um agente, mais ou menos consciente, das sociedades secretas, o padre Gioberti, antes que nossa pátria se torne mais bela do que era no templo de Cipião. Roma, dirá mais tarde Mazzini, não é uma cidade. Roma representa uma ideia. Roma é o sepulcro de duas grandes religiões que outrora deram vida ao mundo. E Roma é o santuário de uma terceira religião futura, destinada a dar a vida a um mundo do porvir. Roma representa a missão da Itália em meio às nações, o verbo de nosso povo, o evangelho eterno da união universal. No fundo do coração do italiano, existe sempre, as instruções secretas retomam a palavra, uma saudade da Roma republicana. Excitai, inflamai essas naturezas tão repletas de incandescência. Oferecei-lhes inicialmente, mas sempre em segredo. As instruções falam aqui do que há a fazer junto aos jovens nas famílias, nos colégios e nos seminários. Oferecei-lhes livros inofensivos, poesias resplandecentes de ênfase nacional. Depois, pouco a pouco, conduzireis vossos discípulos ao grau de ardor desejado. Quando, relativamente a todos os pontos do estado eclesiástico, de uma só vez, esse trabalho de todos os dias tiver disseminado vossas ideias como a luz, então podereis apreciar a prudência dos conselhos cuja iniciativa tomamos. Estávamos em 1819. Se as instruções recomendavam propagar as ideias, não menos recomendavam ainda não passar à ação. Nada está maduro, dizem elas, nem os homens, nem as coisas, e nada estará ainda durante muito tempo. Mas desses males, do que já acontecera, por terem querido, cedo demais, precipitar o movimento, e da intervenção armada da Áustria, que se percebia então ameaçadora, podereis facilmente puxar uma nova corda, a fazer vibrar no coração do clero jovem. Será o ódio ao estrangeiro. Fazei com que o alemão, il tedesco, seja ridículo e odioso antes mesmo de sua prevista entrada. O documento datado de 20 de outubro de 1821 traçava a estratégia a seguir nos diversos países da Europa para a luta agora assumida entre o despotismo sacerdotal ou monárquico e o princípio de liberdade. Ele dizia especialmente para a Itália: na Itália é preciso tornar impopular o nome do estrangeiro, de sorte que, quando Roma estiver seriamente sitiada pela Revolução, um socorro estrangeiro constitua, antes de tudo, uma afronta, mesmo para os fiéis naturais do país. A alta venda esforçava-se, sobretudo, como acabamos de ouvir, em ganhar o clero para essas ideias de libertação política. E verdadeiramente elas tinham um aspecto muito sedutor, para quem não conhecia os desígnios secretos dos que as propagavam. Tornai o padre patriota, escrevia Vindici. Eles tiveram não pequeno êxito, não junto a todos, nem mesmo junto à maioria, mas junto a religiosos e padres seculares influentes que arrastaram atrás de si muitos ingênuos. Dom Gavazzi, o padre Gioberti, o padre Ventura, o padre Spola chegaram ao ponto de se fazerem acólitos de Mazzini quando a Revolução expulsou Pio IX de Roma e tiveram a audácia de cantar, no dia da Páscoa, o Aleluia das sociedades secretas sobre o túmulo dos apóstolos. Não satisfeitos em encontrar auxiliares no clero, os conjurados tinham visado mais alto. Eles esperavam encontrar um papa que servisse aos seus desígnios. Após a morte de Gregório XVI, julgaram tê-lo encontrado em Pio IX. Chamado de improviso ao governo da Igreja, Pio IX não estivera em situação de descobrir os escolhos que ameaçavam a barca de Pedro, e ele instintivamente procurava o meio de evitá-los. Inicialmente ele julgou dever conceder à opinião pública
e às instâncias dos soberanos a anistia em favor dos carbonários atingidos pela justiça. Ela fora proclamada com grande alarido no reinado de Gregório XVI. Nós nos serviremos das lágrimas reais da família e das presumidas dores do exílio, escrevia Nubius a Vindite, desde 1832, para transformar a anistia numa arma popular em nosso favor. Nós a pediremos sempre, felizes por não obtê-la, senão o mais tarde possível, mas nós a pediremos em altos brados. Que outras palavras poderiam colocar em mais evidência o fundo do coração dos revolucionários? Eles fingem interessar-se pelas misérias e sofrimentos populares. Na realidade, eles os fazem nascer ou os exasperam, para daí tirarem proveito para eles. Pio IX não estava informado sobre isso. Não sabendo ainda que não se deve entrar em contato com a Revolução, como diz Cretineau-Joly, senão para bater-lhe a cabeça, o que ele fez mais tarde através dos sílabos, julgou o poder conceder alguma coisa do que ela pedia através de melhoramentos prudentemente progressivos. Coragem, Santo Padre, gritava-lhe Thiers, do alto da tribuna francesa, fazendo eco às ovações dos revolucionários italianos. No entanto, Pedro permaneceu Pedro, recusando o que não podia ser concedido. Não posso, não debo, não voglio. E pela graça de Deus, e por intermédio do braço da França, saiu da provação como vencedor. Essa desventura, de nenhum modo, levou a seita a abandonar seus desígnios. Ela continuou, de um lado, a arruinar o trono pontifício, de outro, a espalhar as ideias que preparavam as revoluções destinadas a derrubar os tronos e a depositar a soberania no povo. Essa segunda obra não era, a nossos olhos, a mais importante. Essa vitória, a queda dos tronos, escrevia Tigrotto, em 5 de janeiro de 1846, 2 anos antes da Revolução de 48, que devia todos abalar. Essa vitória, que será tão fácil, não é, no entanto, aquela que provocou até aqui tantos sacrifícios de nossa parte. Há uma vitória mais preciosa, mais durável, que nós buscamos há já tanto tempo, para matar com segurança o velho mundo e sobre suas ruínas estabelecer uma nova civilização. Vimos que era necessário sufocar o germe católico e cristão. Em outros termos, aniquilar o cristianismo nas almas. Capítulo 25. Prudência maçônica. O ódio dos conjurados da alta venda contra a Igreja, diz Cretineau-Joly, não se dissipa nem em turbulências ímpias, nem em provocações insensatas. Eles tiveram a calma do selvagem e a impassibilidade do diplomata inglês. É exatamente isso. Em relações constantes com os chefes da franco-maçonaria, dos diferentes ritos e com os judeus de todos os países, tendo cúmplices colocados junto aos soberanos ou aos seus ministros, os 40 tinham um poder de ação tão extenso quanto seguro de si mesmo. Nem por isso essa ação era menos ponderada. A mais insistente recomendação feita aos 40 era de agirem com prudência e circunspecção. Um documento expedido pela comissão diretora, com data de 20 de outubro de 1821, diz: não podemos mais caminhar contra o inimigo com a audácia de nossos chefes de 1793. Estamos impedidos pelas leis e mais ainda pelos costumes, mas com o tempo ser-nos-á permitido, talvez, alcançar o objetivo relativamente ao qual eles falharam. Nossos fundadores puseram muita precipitação em tudo e perderam a partida. Nós a ganharemos, se contendo as temeridades, chegarmos a fortalecer as fraquezas. Essa palavra de ordem nós a ouvimos repetida publicamente, no dia em que a maçonaria se assenhorou do poder.
E depois nós a vimos sempre conter as temeridades e, fortalecendo-se sem cessar, caminhar para o objetivo, lentamente, mas seguramente. As instruções secretas diziam por seu turno: para alcançar mais seguramente nosso objetivo e não preparar para nós mesmos, espontaneamente, reveses que adiam indefinitivamente ou comprometem durante séculos o sucesso de uma boa causa, é preciso não dar ouvidos a esses pretensiosos franceses, a esses nebulosos alemães, a esses tristes ingleses. Semelhantes comportamentos não afetam o catolicismo. Ele conheceu adversários mais implacáveis e mais terríveis, e frequentemente se permitiu o prazer maligno de jogar água benta sobre o túmulo dos mais raivosos. Deixemos, pois, nossos irmãos desses países se entregarem a intemperanças estéreis de seu zelo anticatólico. Permitamos que zombem de nossas madonas e de nossa aparente devoção. Com esse passaporte, podemos conspirar à vontade e chegar pouco a pouco ao fim proposto. A alta venda, nossos leitores não o ignoram. Tinha por missão minar o trono pontifício sob os aspectos temporal e espiritual e empregar, tanto quanto possível, o próprio clero nesta obra de destruição. Para tanto, foi-lhe recomendado usarem muita hipocrisia. Ela jamais faltou. Piccolo Tigre mostra que estavam bem imbuídos dessas instruções. Servimo-nos, dizia, de todos os incidentes. Tiremos proveito de todas as eventualidades. Desconfiemos principalmente dos exageros do zelo. Um bom ódio, bem frio, bem calculado, bem profundo, vale mais do que todos esses fogos de artifício e essas declamações de tribuna, dos franceses, alemães e ingleses. Felite fala no mesmo tom. A fim de conferir ao nosso plano toda a extensão que ele deve ter, devemos agir silenciosamente na surdina, ganhar o terreno pouco a pouco e jamais perdê-lo. Cada dia, os carbonários profetizam uma convulsão geral. É o que nos porá a perder, pois então os partidos ficarão mais categóricos e será necessário optar a favor ou contra. Desse caos nascerá inevitavelmente uma crise, e dessa crise um adiantamento ou infelicidades imprevistas. São exatamente sempre as mesmas instruções, não é difícil de ver, que até aqui ditaram a conduta prudente da seita. Nesses últimos tempos, as obras do irmão Bidegen, publicadas ao mesmo tempo que se produziam o incidente relativo ao irmão Pierné, o caso do irmão Nicole, a demissão do irmão Doumer, emudeceram o Grande Oriente. Ele endereçou os veneráveis das lojas, dos departamentos, um fragmento de arquitetura, prescrevendo-lhes que cada qual, sob sua obediência, observasse a disciplina e a obediência maçônicas, e, ao mesmo tempo, a discrição relativamente aos profanos. Eis um extrato desse texto. Porque os antigos conservavam com um cuidado tão ciumento os segredos de seus mistérios? Porque seus preceitos não eram escritos? Porque a pena capital era reservada aos traidores, aos indiscretos e aos renegados? Porque eles sabiam, meus irmãos, que as obras maiores e mais benfazejas fundam-se no silêncio. Porque eles sabiam que tudo que é misterioso ou obscuro tem mais prestígio aos olhos do poviléu, e que uma instituição que conhece o mundo e não faz parte dele é uma força irresistível. Nenhum obstáculo a faz parar. Ao longo do tempo, ela cumpre sua obra com uma lentidão sábia, mas com a segurança da gota d'água que fura o granito. Sejamos discretos à maneira antiga, meus irmãos, e seremos merecedores da maçonaria universal. O irmão Maréchaux apresentou ao Conselho da Ordem, na sessão de 20 de março de 1906, Compte Rendu du Ler, viera ao 31 Mai, página 71, o interessante relato sobre a questão da criação de uma gráfica maçônica.
Essa inovação, o relator não hesita em dizer, apresentaria uma multidão de perigos. Primeiramente, nós imprimimos coisas demais. Temos papéis demais em circulação. E o meio mais seguro de diminuir as oportunidades de divulgação desses papéis é diminuir-lhes o número. É preciso, pois, antes de mais nada, procurar impressores seguros. Podemos observar que, se nas grandes gráficas, onde a vigilância é difícil, produzem-se vazamentos, procuraríamos em vão por eles em certas gráficas de província, em que o proprietário e o gerente observam atentamente a composição e a tiragem e fazem retornar a eles todas as folhas, boas ou más, após efetuada a edição. Ademais, o que torna perigosa a profusão de nossos impressos é a mania que temos de colecioná-los, os boletins, as convocações, as circulares e uma multidão de papéis, dos quais as lojas estão inundadas. Deveriam ser destruídos logo que levados ao conhecimento das oficinas. Em resumo, nada de gráfica maçônica, menos impressos e menos arquivos inúteis. Essa conclusão foi adotada após o irmão Lemaitre ter simplesmente proposto algumas caixas de letras tipográficas e uma boa impressora colocadas no Grande Oriente e que serviriam para imprimir alguns trabalhos simples ou ainda em casos urgentes. Para abortar uma conspiração, por exemplo, seria útil possuir um equipamento desse gênero. Assim, pois, esses homens que se dizem encarregados de espalhar a luz não pensam senão em se ocultar. Imprime-se apenas uma parte dos relatórios que ficam repletos de linhas pontilhadas. São dadas instruções para a incineração dos documentos. Isto não basta. Enquanto as ligas ou algumas associações visam apenas a fazer a sua propaganda, o Grande Oriente só procura dissimular o que se diz e faz nas lojas. Ele fabrica até falsos documentos para melhor confundir público. A revista Hiram, no número de abril de 1909, página 3, fazia esta confissão. O irmão Bernardin, membro do Conselho da Ordem e do Colégio dos Ritos, não nos declarou ter calculado que 206 obras maçônicas davam à maçonaria 39 origens diversas? Admitindo-se que uma das obras maçônicas em questão tenha dito a verdade, seguir-se-ia que a maçonaria mentiu em 38 casos de 39, posto que ela dá 39 versões diferentes do mesmo fato. E o irmão Bernardin, ele próprio, quem verifica isso. Em todo o universo, diz Monsenhor Ketteler, bispo de Mayence, somente a maçonaria reivindica de fato, como de direito, uma posição excepcional, verdadeiramente notável. Somente ela quer fugir aos debates da imprensa periódica, e afora algumas exceções consegue isso. Enquanto a imprensa examina e aprecia tudo o que interessa à humanidade, enquanto o cristianismo, com todas as suas doutrinas e todas as suas obras, o Estado, com todos os seus direitos e suas constituições, são discutidos e apreciados sem cessar, enquanto a curiosidade pública penetra até nos últimos recantos da vida privada, só a franco-maçonaria pode dizer, com a aprovação de toda a Roma, não me toquem. Todos temem falar sobre ela, como se tratasse de um fantasma. Esse mistério em que a seita se envolve, com tantos cuidados, leva Cretineau Joly a fazer esta observação. Existe uma categoria de insetos que os cientistas chamam de cupim. Esses cupins roem o interior das vigas de uma casa e, com uma arte admirável, sabem deixar intacta a superfície da madeira corroída. Mas essa superfície é tão delgada que o dedo do homem, apertando-a, faz rachar a viga. Esse procedimento dos cupins é usado pelas sociedades secretas. Essa tática não escapou à perspicácia do cardeal Consalvi. No dia 4 de janeiro de 1818, ele escrevia ao príncipe de Metternich: Por tudo quanto recolho
de diversos lados, e por tudo quanto entrevejo no futuro, creio, e vereis mais tarde se estou equivocado, que a revolução mudou seu modo de caminhar e sua tática. Ela não ataca mais a mão armada dos tronos e os altares. Ela se contentará em solapá-los. O Conselho Supremo deve vangloriar-se de ter recomendado o uso desse procedimento há 3/4 de séculos. Ele percebe, e nós percebemos, em que situação seu emprego nos colocou. E isso pouco a pouco, sem que se pensasse em abrir os olhos. Aqui, dizia ainda o mesmo cardeal, ao mesmo príncipe, converso todos os dias com os embaixadores da Europa acerca dos perigos futuros que as sociedades secretas preparam para a ordem há pouco reconstituída, e percebo que só me respondem com a maior indiferença. Leão XIII manifestava as mesmas queixas junto ao cardeal Bernetti. Nós advertimos os príncipes, e os príncipes ainda dormem. Nós advertimos seus ministros, e seus ministros não vigiaram. Nós anunciamos aos povos as calamidades futuras, e os povos fecharam seus olhos e seus ouvidos. Não somente a alta venda, enquanto sociedade, devia seguir com maior circunspecção, mas era recomendado a cada um de seus operários usarem eles próprios a mais refletida prudência. Deveis ter a aparência de ser simples como pombas, diziam as instruções aos 40, mas sereis prudentes como a serpente. A prudência assim recomendada consistia, antes de tudo, em se conduzirem de tal maneira que jamais a menor suspeita sobre o que eram e sobre o que faziam pudesse nascer no espírito de alguém. Sabeis, continuam as mesmas instruções, que a menor revelação, o menor indício, podem acarretar grandes infelicidades e que é o decreto de morte que marca seu revelador voluntário ou involuntário. O papel que lhes estava destinado tornava-lhes, ademais, esta discreção mais fácil do que para os outros. Eles não precisavam, como Mazzini e seus sicários, utilizar o punhal, fazer estourar revoltas, provocar as revoluções. O trabalho deles consistia em agir sobre os espíritos para pervertê-los, empregar a palavra e a escrita na sedução das pessoas e na propagação de suas ideias. Eles estavam na franco-maçonaria à testa do que se chamou o Exército dos Pacíficos ou dos Intelectuais, composto por jornalistas, universitários, parlamentares, que trabalham a opinião pública e que preparam uns para elaborarem, outros para aceitarem, as leis forjadas com o desígnio de submeter a Igreja, esperando que ela possa ser aniquilada. A preocupação de ocultar até a existência da alta venda e de desviar toda suspeita em relação às pessoas que a compõem ia tão longe que, para mais inteiramente confundir as investigações da polícia do governo pontifício, nossos conjurados tiveram a arte de entregar-lhe 5 ou 6 vendas particulares, cujas imprudência podiam tornar-se perigosas. Assim obtinham um duplo resultado: adormecer relativamente a si as suspeitas da corte romana e satisfazer uma vingança fraternal, porque nessas sucursais do inferno, não obstante trabalharem para a mesma obra, estão longe de se amar. L. Blanc, na sua Histoire de Dix Ans, mostra-nos como a rivalidade do irmão Lafayette e do irmão Manuel levaram a anarquia para o carbonarismo. Não vimos logo muito parecido recentemente? No caso das fichas e os filhos de Gergovie, fizeram campanha contra André, Berthaud, Maljan. Todo um grupo de maçons se associou a essa campanha e várias lojas começaram a murmurar contra o Grande Oriente. Essas discórdias constituem um dos meios de que a providência se serve para estancar o progresso da revolução e conter os povos no declive do abismo em que se os quer precipitar.
Não contentes em entregar algumas lojas à polícia romana, os 3 membros da alta venda, que propuseram a seu chefe, em 25 de fevereiro de 1839, que se livrassem, assassinando-o, dos temores que as intrigas de Mazzini alimentavam entre eles, escreviam-lhe: um dia, talvez amanhã, a opinião pública se revoltará. Então o sangue inutilmente derramado retardará, talvez durante longos anos, os projetos concebidos por nós com uma habilidade tão audaciosa. Esse estado de coisas vai se agravando a cada dia e deve cessar, sem o que seríamos obrigados a renunciar a nossos planos contra a sede de Roma, posto que a mais leve indiscrição pode revelar tudo. Um só assassinato, que não tivermos êxito em encobrir, como tantos outros, colocará na pista de nossas reuniões. Dócil aos conselhos de Núbios, diz Cretinet Joly, a alta venda caminhou a passos medidos, sondando o terreno, tomando conhecimento dos obstáculos, contornando-os sem jamais atacá-los de frente. Vimo-la adotar, simultaneamente, as máscaras da piedade, do patriotismo e do devotamento. Numa existência de complôs não interrompidos, essa venda não conseguiu dar uma nesga de desassossego à polícia romana, mas também jamais se deixou desviar do objetivo que lhe fora designado. Jamais para alcançá-lo empregou meios diversos daqueles que correspondiam às suas atribuições. A palavra e os escritos, numa palavra, a sedução. Porque é pela corrupção das ideias e dos costumes que aceita e espera aniquilar a Igreja, após ter destruído seu poder temporal.